A definição de vitimologia é essa que está aí no nosso slide. Então a gente vou aumentar aqui para vocês verem, né? A vitimologia é a ciência que estuda a vítima sob os pontos de vista psicológico, social, na busca do diagnóstico e da terapêutica do crime, bem como da proteção individual e geral da vítima, e tem por objeto estabelecer o nexo existente da dupla penal que determinou a aproximação entre vítima e delinquente e a permanência e o estado da evolução desse estado. Bom, qual é o principal objetivo aí, gente? É exatamente descobrir, né, essa relação, né, do ponto de vista psicológico entre vítima e delinquente. Mas quais seriam os objetivos disso? Né? A ciência para estudar os pontos de vista psicológico e social na busca desse diagnóstico e da terapêutica do crime. Com que objetivo? Bom, em primeiro lugar, obviamente, a prevenção do delito, né, por meio da identificação das medidas de natureza preventiva. Policiamento, iluminação, identificação, neutralização dos pontos de vulnerabilidade, etc. Né? Então, a gente conseguindo prever o comportamento do delinquente em relação à vítima, a gente sabe mais ou menos quais são a preferência, né, desse delinquente, tá certo? O comportamento da vítima em relação ao delinquente, né, estabelecendo medidas de prevenção, né, de alerta, né, a influência do comportamento da vítima para a ocorrência do evento criminoso, né, também buscando formas de neutralização, locais preferenciais, estabelecendo forma de iluminação, etc. Né? Os fatores que levam a vítima a reagir ou não contra aquele ou aqueles que a vitimizam, até mesmo a acentuar essa relação de desequilíbrio. Muitas vezes a vítima não sabe, né, exatamente que está sendo vítima, né? Isso também pode acontecer. A gente vai ver um pouquinho mais disso no decorrer desse capítulo, né? O desenvolvimento também metodológico e instrumental, né, que inclui a obtenção e o desenvolvimento das informações destinadas a essa análise técnico-científica dos fatores que vão envolver os delitos, por exemplo, local de residência, o sexo, a idade, o nível econômico e cultural da vítima e do autor do ato infracional, né? Vai propiciar os estudos de correlação e os projetos de atuação sobre os elementos que causam isso. Isso também é muito importante, até porque existe uma certa ilusão a respeito de somente em determinados locais acontecem determinados crimes. Então é importante, inclusive, que se desmistifique essa ideia, ou se essa ideia for real, que se tome providências a respeito disso, né? Formulação de propostas de criação e reformulação de políticas sociais, de políticas públicas condizentes com atenção e reparação devida à vítima pelos múltiplos tipos de dano que ela vai sofrer, que são danos econômicos, danos sociais, danos psicológicos, né? Pode incluir, inclusive, ações destinadas a restabelecer a tranquilidade, eliminar o medo, né? Restaurando condições de vida, né? Ajustando o comportamento solidário daquela comunidade, né? E a confiança no sistema de justiça, que a gente vai ver que a confiança no sistema de justiça vai ser fundamental para a vítima, certo? Desenvolvimento continuado do modelo de justiça penal, né, imprimindo-lhe atualidade, consciência do ponto de vista sociocultural, tecnológico, econômico. Inclusive, a gente vai ver que a gente vai ter várias espécies de vitimização, a primária, a secundária e a terciária, e a gente vai falar sobre isso, certo? Existe também o que a gente chama de tipologia com relação à vítima. E essa tipologia, ela surge a partir de uma teoria que nós vamos conhecer como teoria da crença no mundo justo. E o que é essa teoria da crença no mundo justo? Ela foi concebida pelo Lerner na década de 80 e ela estabelece que o ser humano, em maior ou menor grau, tem a necessidade de acreditar que o mundo é justo por natureza.
e que cada um possui ou recebe o que merece de acordo com esse pressuposto. Ou seja, as pessoas boas merecem coisas boas, enquanto as pessoas más fazem jus a coisas ruins. Pela crença no mundo justo, o homem encontra significado para o sofrimento que passa, e aí ele suporta melhor justamente porque o mundo é justo. Então, inviabiliza, sim, as situações de revolta e de angústia face a determinadas injustiças. E exatamente daí surge essa tipologia, porque acredita-se aí exatamente na possibilidade de se conformar sobre a ideia da vitimização em relação à vitimização primária. No contexto da crença no mundo justo, cada pessoa recebe ou possui ou merece desde já o que recebe. Daí merece ou abre a perspectiva vitimológica de que não há espaço para vítimas totalmente inocentes, ou para vítimas inocentes, pois todos são responsáveis e culpáveis por aquilo que lhes sucede, ainda quando não puderam objetivamente evitar o acontecimento, certo? Essa é uma teoria bastante questionável, obviamente, né? Mas, e do ponto de vista jurídico, implica que as pessoas, além de terem que se conformar com a situação injusta que causou a vitimização, ou seja, a vitimização primária, que depois a gente vai falar, né? Elas são vitimizadas uma segunda vez, ou seja, a vitimização secundária, pois se a vítima é responsável pelo que lhe sucedeu, então, nesse campo, não há vítimas inocentes, né? Porque cada um merece, mesmo, né, mesmo as pessoas ditas boas, merecem o que lhes aconteceu. Daí surge essa tipologia que você vai ver aí, que são a tipologia das vítimas, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, essa primeira tipologia aí, a vítima completamente inocente. Quando é que existiria, só quando existiria essa vítima completamente inocente? É aquela aonde aconteceu uma fatalidade, né? Da vítima não teria como se furtar. O exemplo mais radical seria o do nascituro em relação ao aborto, né? Porque ele não tem como se defender, ou então a vítima da chamada bala perdida. Então, essa seria a única situação em que essa teoria admitiria a vítima completamente inocente, né? Então, aqui o indivíduo que diariamente viaja, né, num trem de subúrbio, por exemplo, compartilhando espaço com delinquentes, e aí se encontra numa situação em que há um tiroteio e aí a bala pega nele e ele morre, né? Ou ele é ferido. Então, essa vítima é completamente inocente porque ele não teve como se furtar de estar indo num transporte coletivo trabalhar e a bala pegou nele. O segundo caso aí seria da vítima menos culpada do que o delinquente, ou chamada também de vítima autêntica, né? Ele atrai o criminoso a se comportar de maneira diferenciada, chamando a atenção para si, né? Então, por exemplo, uma pessoa que está usando joia, né, enquanto passeia pelas proximidades, por exemplo, da beira-mar, ou então que está utilizando o seu iPhone ou o seu telefone celular, enfim. Aí essa pessoa é uma vítima autêntica porque está usando as suas posses, tá com relógio, então está com o telefone celular e ela é a vítima autêntica, né? Ela é menos culpada do que o delinquente. A terceira classificação aí é a vítima tão culpada quanto o delinquente. Quem é a vítima tão culpada quanto o delinquente? É o cidadão que adquire mercadorias onde se comercializam contrabando, né? Então é aquele que, por exemplo, compra o Nike na esquina, né? Ou então ele compra
o CD, alguém ainda compra o CD, né? Ou então compra um iPhone legítimo na feira de Parangaba, né? Ou então, né, aí ele é tão culpado quanto o delinquente, né? O cidadão que se submete ao estelionato, o indivíduo que adquire de mercadoria, né, naquela galeria onde ele sabe que se concentram distribuidores de objetos contrabandeados, né? Então, ele é tão culpado quanto o delinquente. Primeiro que quem compra contrabando não é vítima, né? Mas tudo bem. Vítima mais culpada do que o delinquente, né? Quem é a vítima mais culpada do que o delinquente? É quando o assaltante invade a residência, aí encontra resistência do dono da residência e acaba morto. Por que ele é considerado mais culpado do que o delinquente? Porque o crime contra a vida é mais grave do que o crime contra a propriedade. Então, ele é considerado vítima mais culpada do que o delinquente, certo? E a vítima unicamente culpada, né? Ou falsa vítima, é aquele que esconde o carro para receber o seguro. O cara compra o carro, esconde o carro, diz que o carro foi roubado para receber o seguro. Começa, meus amigos, que esse cara não é uma vítima, ele é um delinquente. Então, esse aí é o chamado vítima unicamente culpada, certo? Aí a gente tem que pensar, esse cidadão é vítima ou ele, na verdade, é um delinquente, né? São os questionamentos iniciais que a gente tem que fazer. Se é vítima ou não é vítima, né? Então, essa teoria, né, é, na verdade, uma teoria que ela abre espaço para muitos preconceitos. Na verdade, ela deixa uma série de questionamentos no ar, né? Ela pressupõe um mundo sem errâncias, né? sem turbulências, né? Ela culpabiliza a vítima pelo seu próprio destino. Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que questionar aqui é quem é que ele estaria chamando de vítima, né? Então, ele está dizendo aqui que o seu castigo deveria ser merecido, mas ele parte do princípio que determinadas pessoas são vítimas quando, na verdade, elas não o são, né? E que o destino que elas têm, na verdade, é porque elas não são vítimas, né? E, de um lado, a gente tem que pensar o seguinte: de um lado, a crença no mundo justo constitui uma ficção fundamental que permite viver melhor no mundo imprevisível, né? Destituído de todas as certezas. Mas pode significar também a nomeação do conformismo, o incentivo à estagnação, uma justificação para a pobreza, ou seja, uma porta aberta para regimes ditatoriais, arbitrários. Em outros termos, uma forma de proteção da dor mental, do modo primitivo de alívio do sofrimento psíquico. E, na verdade, uma forma muito cruel de ver a vítima real, né? A vítima que realmente merece ser chamada de vítima. Agora, uma coisa que a gente tem que se perguntar: mas vítima por quê? Se a gente for pensar realmente em quem é vítima, por que as pessoas, ou o que leva a vítima a realmente ser vítima? Quando a gente está falando das vítimas reais, né? Nesta e em outras situações, né, a gente tem que perguntar o que leva a vítima a se expor, né? Possivelmente, né, a gente tem que pensar nos chamados ganhos secundários, né? Muitas vezes, o que são esses ganhos secundários? Quando a gente pensa em vítimas de verdade ou em vítimas que efetivamente se expõem, né? O que são esses ganhos secundários? Né? São recompensas, né, que muitas vezes são reais, outras vezes são imaginárias, que são obtidas a custos de sofrimento
que muitas vezes são reais, outras vezes são secundários, né, ou são imaginários, né, que o psiquismo aceita em troca daqueles, fazendo um jogo inconsciente, que nem sempre são compreendidos pelos que a gente chama observadores, né? O ganho secundário, gente, vai se alinhar com os conceitos de mecanismos psicológicos de defesa que a gente viu lá atrás, né? E onde é que eles aparecem, né? Muitas vezes eles aparecem, quais são as motivações? O primeiro deles é a chamada glorificação do sofrimento, né? E que muitas vezes sofre uma influência cultural, né? Principalmente em localidades em que se valoriza a coragem, o destemor, o desprendimento, né? A pessoa se expõe, é agredida, violentada, roubada, enfim, vitimada, e depois passa a contar isso com admiração dos outros, né, que reconhecem que a pessoa é corajosa, porque enfrentou aquela situação. Então, muitas vezes, essa glorificação desse sofrimento acaba angariando essa admiração, essa ideia de destemor, essa ideia, né, que traz né, um local destacado na sociedade para essa pessoa. Outra motivação que muitas vezes traz esses ganhos secundários para a chamada vítima é a expiação de culpas, né? Ações de imolação, caracterizando dessa maneira ganhos secundários em termos de apaziguamento da consciência, né? Elevação da autoimagem, confirmação dos próprios valores, né? Dos valores íntimos que essas pessoas têm, né? O que é mais triste, gente, dentre todas essas motivações, né? E talvez o mais real de tudo isso, é a descrença na solução da justiça, né? O que talvez a grande maioria das vítimas continue nessa situação de vítimas é porque elas descreem que a justiça possa efetivamente funcionar para elas, né? Elas descreem que elas possam efetivamente ser ajudadas pelo nosso sistema legal e judiciário, né? Talvez porque elas já tenham recorrido a eles e tenham se frustrado, talvez por causa da morosidade desse sistema, talvez por causa das custas desse sistema, né? Então, muitas vezes, até a gente já falou sobre isso no início da aula, é a descrença numa solução da justiça. A gente tem algumas delegacias especializadas, por exemplo, nos crimes cometidos contra as mulheres. Isso é um grande avanço. Lá elas têm um apoio, que é um apoio muito interessante, onde elas têm tido um olhar diferenciado, um tratamento diferenciado. E isso é realmente muito significativo, por exemplo, para as mulheres. Mas, e quando a violência é contra o homem? Do homem contra o homem, da mulher contra o homem. Muitas vezes, esse tipo de violência nem chega numa estatística, a gente chega nas chamadas estatísticas vazias, né? Que antigamente a gente chamava cifras negras, mas vamos evitar, né? Vamos evitar o termo preconceituoso e vamos chamar de cifras vazias. Vazias por quê? Porque qual é o homem que chega numa delegacia e diz, eu fui violentado? Qual é o jovem que chega numa delegacia e diz, eu fui violentado? Né? Então, ele tem uma descrença porque ele não tem uma delegacia, uma rede de apoio e atenção que possa acolhê-lo. Ele não tem essa rede de acolhimento que nós mulheres já temos, né?
Em alguns locais de maneira mais eficiente, em outros de maneira menos eficiente, mas temos. Mas e o homem? Né? Ele tem essa rede de acolhimento? Ele tem aonde chegar para dizer que foi violentado? Ele tem aonde chegar para dizer que está sofrendo assédio? Então, ele tem uma total descrença na solução da justiça. Então, como é que ele sofre essa violência? Então, ele acaba se tornando uma vítima eterna, talvez diante da situação que ele vive dioturnamente, uma vítima preferencial, e muitas vezes ele vive a descrença nessa solução da justiça, porque ele não tem uma rede de acolhimento, certo? Então, talvez essa seja uma das maiores motivações que torna a vítima uma vítima, certo? E quem são essas vítimas eternas, né? Essas vítimas eternas, gente, muitas vezes são, quando a gente fala aqui de vítimas eternas, a gente não está falando daquelas que a gente estava citando acima, mas naquelas que escolhem ser vítimas eternas, são aquelas que encontram no que lhes prejudica a motivação para seguir em frente, né? É aquele empregado que reclama do chefe, reclama dos colegas, mas não faz nada para mudar a sua situação diante do chefe e dos colegas. É aquela síndica que reclama dos colegas ou dos condôminos, que reclama que não tem o seu trabalho valorizado e não sei o quê, mas todo ano está lá se candidatando a síndica de novo. Ou seja, é aquela que encontra no que lhe faz sofrer a motivação para continuar a cada dia levantando de manhã, certo? Então, contra nos que lhe prejudica, a motivação, o conflito faz parte da sua maneira de ser, constitui esse mecanismo eficaz psicológico de defesa contra outros dramas do psiquismo que sem eles tornaria a vida insuportável, né? No mínimo, o conflito representa esse antídoto mais eficaz para enfrentar a insensibilidade do espelho, né? Esse inimigo mortal que diariamente cumprimenta a todos na intimidade do banheiro. Então, essa é a vítima eterna. Dentro ainda desse panorama de vitimologia, a gente tem um tipo de violência que muitos lares vivem todo dia, que é a chamada violência conjugal. Essa violência conjugal, gente, ela se dá de duas formas. Ela se dá de maneira física e ela se dá de maneira psicológica. Ou só de uma forma, ou só de outra, ou de maneira conjugada. E quais são os principais problemas, né? Ou os principais motivos de ocultação? Um deles, que eu já comecei a falar lá em cima, é o desconhecimento por um ou por ambos os cônjuges que de determinados comportamentos se constituem violência conjugal, né? Às vezes o jeito de falar, às vezes o jeito de desclassificar o outro, de depreciar o outro com palavras. E o outro não sente que isso é violência, mas é. A violência das palavras é uma violência psicológica. É aquilo que vai incutindo todo dia na cabeça do outro que ele é menos do que o que ele realmente é, que ela é menos do que o que ela realmente é. E as pessoas vão acreditando naquilo que lhes é dito, certo? E a pessoa vai interiorizando aquele discurso. E ela vai se acreditando a partir
daquele discurso, certo? Então, pequenos xingamentos, até pequenas violências físicas que se acreditam como sendo um dever matrimonial, né? Então, muitas vezes se acredita que pode haver o estupro dentro do casamento, porque o sexo é dever dentro do casamento, o sexo consentido é dever dentro do casamento. O estupro nunca foi, nem por parte de um, nem por parte de outro, certo? Uma outra questão é a baixa autoestima da vítima. Muitas vezes a vítima se deixa, seja ele, seja ela, se deixa dominar por conta da sua baixa autoestima. A pessoa acredita que merece aquele tratamento porque ela não acredita que pode ser bem tratada, que merece mais do que aquilo dentro de uma relação conjugal, né? O ganho secundário. O ganho secundário, gente, a gente falou sobre ele aqui, né? Muitas vezes ele também é utilizado como uma moeda de troca em relação ao agressor. Nunca imagine que a relação de vítima e agressor é uma relação sempre de mão única, não. Às vezes ela é uma relação que também é simbiótica. A vítima também, às vezes, tem uma possibilidade de controle sobre o agressor, certo? E esse é o ganho secundário, né? Então, e muitas vezes existe a violência que nem sempre é tão clara, que é a violência da mulher contra o homem. Às vezes a gente só enxerga a violência do homem contra a mulher, mas muitas e muitas vezes existe aquela violência que entra para as cifras vazias, que é a violência da mulher contra o homem. Por quê? Porque o homem não acha esse espaço de acolhimento para denunciar. Se essa violência nem sempre é física, muitas e muitas e muitas e muitas vezes essa violência é uma violência psicológica, certo? E essa violência, ela pode acabar, né, ou se revelar no maricídio ou no uroxídio, que é o assassinato do próprio marido, certo? Então, não vamos nos iludir ou não vamos ser maniqueístas achando que essa violência é sempre unilateral do homem contra a mulher e que nunca pode ser uma violência da mulher contra o homem, certo? Essa violência pode se dar de várias formas, né? E ela tem várias consequências. Na verdade, quando a gente fala de vitimização, como eu disse para vocês, a gente tem uma classificação. A vitimização ela pode ser primária, secundária e terciária. Na vitimização primária, o que acontece? Deixa eu voltar aqui o slide. Na vitimização primária é quando acontece a violência física ou psicológica, mas principalmente aqui vamos falar da violência física. Então, na vitimização primária é quando ocorre o dano físico, por exemplo, tá? É quando acontece a agressão, é quando acontece o estupro, é quando acontece o assalto. Então, essa vitimização primária é o momento da ocorrência da violência, certo? Então, é o momento em si. A vitimização secundária ou sobrevitimização, ela é causada pelas instâncias formais que detêm o controle sobre o âmbito social, ou seja, as delegacias, no Ministério Público, é quando você faz o exame de corpo de delito, né? Então, na verdade, é quando você narra de novo o que aconteceu, é quando você é novamente perguntado sobre o que aconteceu, é quando você de novo revive
toda aquela violência, né? Seja narrando para as delegacias, seja narrando para o Ministério Público, seja sendo novamente interrogado pelos advogados dos agressores ou das agressoras, é o desrespeito às garantias e aos direitos fundamentais das vítimas, né, do crime no curso do processo penal, né? Ao procurar o amparo da polícia, muitas vezes a vítima não é tratada como sujeito, mas como objeto da investigação, né? Já que muitas vezes o que importa é o suspeito do crime, ou seja, é a falta de sensibilidade, é o constrangimento, é a humilhação. Tá? Então, essa é a vitimização secundária. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas preferem não ir à justiça, porque elas temem essa vitimização secundária. Elas temem reviver todo esse procedimento. Elas temem ter que passar por toda essa humilhação. Então, elas às vezes se retraem, não crendo nessa solução da justiça ou temendo reviver todo esse processo. E há a vitimização terciária, que muitas vezes as pessoas não conseguem escapar dessas, que acontece quando? No grupo familiar ou no ambiente social, principalmente quando se trata dos crimes contra os costumes, né? Que são os mais estigmatizantes, né? Então, são o quê? São os olhares atravessados, são os comentários maldosos, são as perguntas indecentes, às vezes até indiscretas, né? Às vezes até algumas brincadeiras a respeito do tema. Então, essa é a vitimização terciária. Às vezes as pessoas escapam da vitimização secundária, porque muitas vezes preferem não chegar ao judiciário, às vezes não levar a questão à polícia, mas muitas vezes não escapam da vitimização terciária. Muitas vezes vive-se isso também na violência conjugal ou familiar, seja física, né, a violência física, e muitas vezes essa que é a violência também psicológica, né? Falando aí da violência sexual, a violação física ela é terrível porque você tem a violação física e psíquica das mais severas, né? E a gente tem várias consequências dessa violação sexual, né? Então a gente tem várias consequências. Quais delas, né? Eu listei aí algumas, né? Dificuldade de adaptação afetiva, né? Muitas vezes um comportamento evitativo como mecanismo de defesa, né? Então a baixa autoestima vai se somar aos sentimentos de culpa que muitas vezes são inculcados por familiares ou pessoas do relacionamento próximo, né? Por quê? Porque muitas vezes essa violência sexual ela acontece insidiosamente, a pessoa só vai perceber, né? Ou muitas vezes ela acontece com pessoas do ciclo próximo da própria família. Então a pessoa ela se sente culpada por não ter percebido antes, por não ter tomado providências. Às vezes a pessoa fica com dificuldade de denunciar, então isso contribui para essa baixa autoestima e para os sentimentos de culpa, né? Isso também envolve um impedimento ao exercício saudável da sexualidade, o medo da intimidade, muitas vezes a negação de um relacionamento sexual ou a perda da motivação sexual ou até mesmo a insatisfação com a própria prática do ato sexual, dentre outras coisas, né? Ou, na outra ponta, comportamentos sexuais socialmente inadequados ou nitidamente perversos como mecanismo de defesa, né? Possibilidade, ou então, dentro daquela ideia do ciclo da violência, que violência gera violência, possibilidade de reprodução da violência sofrida impingida a outros, né? São quando os abusados se tornam abusadores. Isso, quando se dá no incesto, é ainda mais nefasto, né? Porque há o agravante representado pela dificuldade de distinguir o amor parental das manifestações sexuais.
né? Ou seja, a pessoa que mais deveria lhe proteger e amar está lhe reificando, lhe tornando um objeto de gratificação sexual, certo? Então, existe essa dificuldade, né? Esse lastro temporal da pessoa, da criança, do adolescente, distinguir o que é um carinho do que é uma carícia, né? E a dificuldade de perceber que está sendo utilizado como objeto de gratificação sexual de outro, né? Então, isso leva a uma enorme insegurança afetiva, né? É o mais nefasto de todas as formas de agressão, porque envolve uma agressão física, psíquica e emocional das mais nefastas, né? Então, esse processo complexo que alguém se torna eleito objeto-alvo da violência por parte de outra, né? Como o processo implica numa rede de ações ou omissões. Por que omissões? Porque muitas vezes a pessoa não tem a coragem, né, ou a possibilidade de falar, né, de contar para alguém, ou por medo de ferir aquele que ama, né, mesmo estando sendo abusado, há uma relação de amor envolvida, né, daquele que está sendo abusado para o que é abusador. De qualquer maneira, há uma relação, né, afetiva, né, e também de medo de não ser, de não ter credibilidade nesse processo, né, interligados a interesses, ideologias, motivações conscientes e inconscientes. Então, pode ser física, né? Esse processo de vitimização, gente, ele pode ser físico, né? Vai se caracterizar como vários atos de negligência. Pode ser a negligência alimentar, a negligência de higiene, maus tratos, né? Que são caracterizados como aqueles que a gente já conhece, castigos, agressões, vitimização psicológica, né? A pessoa é depreciada ao ponto, né, do ponto de vista afetivo, ou por negligência, ou por rejeição, através de humilhações. Essas humilhações podem ser privadas ou podem ser públicas mesmo. E aí a gente chega num tipo de relação que muitas vezes acontece não apenas naquelas situações de cárcere privado, como a gente conhece nos filmes, não, mas muitas vezes em relações familiares, que é a chamada Síndrome de Estocolmo. Não sei se você já ouviu falar da Síndrome de Estocolmo. A Síndrome de Estocolmo, gente, essa síndrome, ela foi cunhada por um assalto que aconteceu em Estocolmo, na capital da Suécia, na qual se fez 4 pessoas reféns durante 6 dias. Foi um assalto a um banco, certo? Na verdade, esse assalto, ele ganhou estranheza no mundo inteiro, que teve oportunidade de acompanhar o caso, né? Porque foi um ex-presidiário que invadiu um banco lá. Na verdade, ele não feriu ninguém, né? Ele invadiu o banco atirando para cima. Isso foi nos idos de 1970, na década de 70, mais ou menos em 74 para 73, certo? E ele entrou lá com a metralhadora e tudo mais. E passados 6 dias, né, com os reféns, né, eles conseguiram desbaratar e libertar os reféns com vida e tudo mais. Mas o que causou mais estranheza foi que as vítimas e o abusador estabeleceram uma relação de confiança, certo? E de afetividade que chocou o mundo inteiro, certo? Eles disseram o seguinte, né? As vítimas disseram o seguinte, que eles jogavam baralho, né? Enquanto eles estavam esperando as reivindicações né, do que o cara queria, eles jogavam baralho, eles tinham uma relação de conversa, eles ficavam assim, numa relação de confiança com o sequestrador, certo?
E, na verdade, quando o sequestrador foi julgado, todos eles testemunharam a favor do sequestrador. E desenvolveram, né, durante esses 6 dias, uma relação de imensa simpatia, né? E aí foi cunhada essa expressão, síndrome de Estocolmo, né, que é caracterizada por esse estado psicológico criado por vítima de abusos, né, ao serem mantidas num período prolongado, né, de intimidação ou não, por desenvolver simpatia, amor ou amizade pelos seus abusadores. Um outro caso que ficou famoso também foi o da Patricia Hearst, que era ela era filha de um grande empreendedor norte-americano, né? E ela foi sequestrada da casa dela, onde ela vivia com o noivo, né? E após 1 ano e 7 meses de sequestro, ela foi encontrada e libertada. Mas ela resolveu ficar com os sequestradores, né, que na verdade era um grupo de libertação terrorista. Ela resolveu ficar com esse grupo de sequestradores, fazendo parte do grupo de sequestradores, do grupo terrorista, e porque se apaixonou por um deles e passou a acreditar no que eles estavam fazendo. Muito tempo depois, ela disse que ela desistiu disso, né? E quando eles foram presos, ela passou de vítima a ré, e aí ela abriu, né? Ela disse que não, que ela tinha sido estuprada violentamente, e aí ela desistiu de tudo, e aí ganhou o indulto lá do presidente da República e desistiu disso, né? Mas enfim, o que é a síndrome de Estocolmo? Como eu digo aí, ela combina essa vitimização física e psicológica, né? É esse estado psicológico na qual a vítima de sequestro ou de cárcere privado, entre outros, desenvolve essa relação de solidariedade com seus algozes e pode transformar-se em cumplicidade ou dependência emocional. Isso, gente, é muito comum nas relações de violência familiar, aonde as pessoas passam, inclusive, a justificar os atos de violência. Ah, não, é porque fulano está muito nervoso. Ah, não, é porque hoje ele estava muito cansado. Ah, não, é porque eu também abusei, eu enchi muito o saco dele. As pessoas passam a justificar os atos de crueldade e passam a justificar os atos de violência. Não vou longe, não. A Maria da Penha. Você acha que a Maria da Penha, o primeiro ato de violência do marido dela foi o tiro que ele deu nela? Ou foi quando ele tentou eletrocutá-la na banheira? Certamente que não. As pessoas não começam com um único ato de violência cruel, não. Isso é um crescendo de violência. Mas ela estava com ele e continuou com ele durante muito tempo. E ela não era uma mulher desinformada, não. Ela era uma professora universitária. Então, certamente que ou seja, uma mulher esclarecida, que não tinha uma dependência econômica dele, não. E que não vivia em cárcere privado, não. Ela vivia uma relação equânime e afetiva com ele, sem dependência econômica. Então, certamente que as pessoas vão estabelecendo justificativas para aqueles atos, certo? Por quê? Porque precisam daquelas justificativas para justificar a sua própria permanência naquela relação, certo? Então, essa é a síndrome de Estocolmo, né? É quando eu passo a justificar, a simpatizar e a justificar esses atos de violência, porque somente justificando esses atos eu justifico a minha própria permanência naquela relação. Senão, por que eu continuo?
certo? Um outro dado interessante é por que normalmente a gente só vê pessoas de baixa renda denunciando? Será que os atos de violência física e psicológica só acontecem com pessoas de baixa renda? Será que só acontece de homens em relação a mulheres? Ou será que existe algum elemento, outro dado que nos impede de denunciar? Vamos pensar sobre isso. Bom, então, a violência ou a vitimização sexual, né? O que acontece? A vítima desempenha o quê? Como nós já dissemos ali, o papel de objeto de gratificação, no caso das crianças, né? Sexual do adulto, baseado em relações de poder, no qual a vítima é submetida de maneira insidiosa, né? Como a gente já falou, a ponto de não se dar conta da evolução do processo de vitimização, né? Então, como a gente viu, a criança no início ela não se dá conta do que está acontecendo, né? Por isso que quando se trata de criança, nós temos essa combinação dos aspectos físicos e psicológicos. É gradativo, começa com carícias, aí vai evoluindo paulatinamente até culminar no ato sexual, que pode ou não vir acompanhado de tortura, né? Então, o que muitas vezes começa com a atividade privada, mas pode depois se tornar rituais de procedimentos coletivos e com exploração sexual, inclusive por meio da internet, certo? Então, nós não podemos nos esquecer disso. Depois pode até se tornar público, tá? Que é um processo de reificação da vítima. E o que torna mais sério é que muitas vezes a família ela omite. Omite por quê? Porque ela prefere muitas vezes ignorar os sinais, né? Ou tentar negar o significado, né? Para a vítima, então, fica o peso de ter que manter o segredo, né? E aí a vítima muitas vezes tem que ter aquele peso de não decepcionar a mãe, não decepcionar o pai, né? E aí a vítima vai reificada, ela se torna uma coisa para aquele que comete o ato e uma coisa agora para aqueles que preferem a omissão. Ou seja, é um ato de reificação da vítima. E muitas vezes a mídia piora isso, né? No caso, muitas vezes a vítima vai piorar, a mídia vai piorar essas circunstâncias quando ela banaliza tantas vezes o papel da vítima, trazendo um sensacionalismo diante dessas circunstâncias, seja essa vítima criança, seja essa vítima adolescente, seja um adulto, mas procurando trazer atenção para o caso, ela banaliza, ela revitimiza a vítima tantas vezes quanto for necessário para trazer atenção para aquele caso, né? Mas uma atenção que é uma atenção sensacionalista, né? E aí, o que acontece? A vítima se torna novamente objeto e não sujeito, certo? E por hoje a gente fica por aqui. E aí eu vou colocar mais um material, gente, no Siga A. E nosso próximo tema é abuso de poder nas relações de trabalho.